Dois pesados bombardeiros estratégicos B-52H sobrevoaram lenta e persistentemente o Mar Báltico, a menos de 40 milhas marítimas da fronteira com a Rússia. O comunicado afirmava que esses voos eram incomuns. Os aviões americanos com armas nucleares dirigiam-se para Kaliningrado, o ponto mais perigoso da defesa russa. Dois Su-27 decolaram da base aérea de Chikalovsk apenas 3 minutos depois que seus sinais apareceram no radar. Sem transmissões de rádio ou pedidos. Apenas uma aproximação acelerada, o barulho crescente dos motores e determinação. Depois que um dos Su-27 ligou o radar de acompanhamento e captou um pouco do B-52, ele voou sobre ele a uma altura mínima como uma lâmina de faca na garganta. Sem conflitos nem tiros, mas com uma ameaça difícil de ignorar. Que fatores levaram essa patrulha a se tornar o combate aéreo mais perigoso que eles viram desde a Guerra Fria? Porque nenhum dos lados se recusou a correr o risco. Tudo indica que esse incidente não aconteceu por acaso, mas foi parte de um jogo maior e cada vez mais ameaçador entre Washington e Moscovo. Embora os primeiros dias de maio tenham sido calmos, não foram vazios. Dois B-52 levantaram voo sobre o Reino Unido e rumaram para leste. Missão Esquadrão de Bombardeiros 25-1. O seu percurso cruzou a fronteira da região de Kaliningrado. Não se tratava de um exercício, era um sinal. A presença da Suécia e da Finlândia, novos membros da OTAN, que participaram pela primeira vez em exercícios com porta-bombas americanos nas fronteiras da Rússia, tornou a situação particularmente preocupante. A presença destes países no céu indicava que a aliança estava unida e voltada para Moscovo. Os B-52 não ultrapassaram as fronteiras. No entanto, isso não era necessário. Estavam suficientemente perto. Kaliningrado não é apenas um local geográfico. Os complexos de mísseis antiaéreos, os radares e os silos de mísseis representam uma defesa real. Agora eles olhavam para esse escudo do alto com uma faca no pescoço. Os bombardeiros americanos não tinham ogivas nucleares na sua carga. Nenhum tiro foi disparado. No entanto, todos ouviram o seu barulho. A geopolítica muitas vezes soa mais alto do que os tiros. Não é uma ameaça, é uma presença. E foi dita no lugar certo e na hora certa. Naquela altura, a Rússia também não estava a dormir. Poucos dias antes desse episódio, Moscovo realizou os seus próprios exercícios nucleares no Distrito Sul, para se preparar para um ataque nuclear. Com a participação de mais de 30 mil soldados, a NATO iniciou um dos maiores exercícios dos últimos anos. Tudo isso foi planejado, não foi por acaso. Não é uma luta, mas uma preparação para ela. Sem desvios, os B-52 seguiram uma rota precisa, a uma velocidade precisa. Não se esconderam. Pelo contrário, voaram abertamente, como se quisessem dizer: estamos aqui e está tudo bem. Era um teste. Quem começaria a tremer primeiro? Sem aviso prévio, os aviões Su-27 subiram em sua direção. Não havia mais diplomacia. A nova lógica no céu estava nas ações, não nas palavras. Os voos do Su-27 foram reduzidos para 1.000 metros. Isso não era mais apenas apoio, era quase uma provocação. Um deles passou rapidamente a apenas algumas dezenas de metros da cabine do B-52. O avião era impressionante. Todos a bordo sabiam que era um sinal, embora a tripulação não tenha dito nada. O Pentágono caracterizou tais ações como perigosas e imprevisíveis. E isso tem fundamento. Numa atmosfera repleta de radares, sistemas de defesa aérea, sistemas de acompanhamento e profunda desconfiança, qualquer erro, qualquer milímetro a mais pode levar a uma catástrofe. O que a Rússia queria dizer com essa interceptação? Uma demonstração de poder. Testar a resposta da OTAN ou tentar ultrapassar os limites do permitido. Talvez nunca saibamos a resposta. No entanto, as consequências existem. As reportagens não teriam sido possíveis como resultado de uma única ação errada. A história teria tido um final diferente.
Hoje em dia, os conflitos raramente começam com uma explosão de mísseis. Em particular, a partir dessas conversas silenciosas, a 10 mil metros de altitude, quando os radares não se desligam nem por um minuto. Quando os aviões se acompanham de forma ameaçadora, mas silenciosa. Quando o sinal é uma ação e não apenas palavras. Ninguém relaxou após o incidente. Os sistemas de radar continuam a funcionar. O nível de alerta é elevado. Ninguém baixou a guarda. A NATO ativou rapidamente os seus canais de comunicação de reserva e o sistema de vigilância aérea. Os AWACS, sistemas de radar voadores, foram colocados no ar. Os aviões de reabastecimento KC-135 ficaram em estado de alerta. Os oficiais observavam mapas digitais em tempo real em centros de comando, como Ramstein, na Alemanha. O céu do Báltico agora não é apenas um local de observação. Tornou-se um ponto importante na estrutura da arquitetura geopolítica da Europa. Este foi apenas o primeiro passo. Cada movimento se torna uma palavra quando nada é dito no ar. Não para acompanhar, mas para demonstrar os aviões. Su-27 levantaram voo. Além disso, o sinal mais perigoso na atual doutrina militar da Rússia tornou-se a ausência de comunicação por rádio, o silêncio e as manobras próximas. Porque agora as potências falam em silêncio, equilibrando-se à beira da guerra. Nenhum aviso foi recebido pelos pilotos americanos. Nenhum piloto russo pediu identificação. Em vez disso, ele vai direto para a interceptação e reduz a distância para os 300 metros necessários. Um dos Su-27 passou a apenas alguns metros da proa do B-52. A gigantesca máquina foi balançada pela corrente de ar como um frágil barco numa tempestade. Não é um erro tipográfico, é uma ilustração. É um ataque psicológico cuidadosamente planeado. Não é apenas uma ameaça, é uma estratégia de pressão. Afinal, por trás de cada incidente desse tipo, há uma complexa matemática de tempo-rota e tempo de espera necessário. Tudo pode explodir em um segundo. Quando um piloto interpreta mal a manobra de outro, ele pode interpretá-la como agressão e reagir. O Pentágono adverte cada vez mais que tais ações são pouco profissionais e podem levar a uma escalada. No entanto, em Moscovo, chamam-lhe de outra forma, defesa da soberania. Quando os B-52 aparecem no horizonte, não são apenas aviões. São plataformas estratégicas com capacidade para transportar armas nucleares. Além disso, mesmo não estando armados, a sua presença representava um perigo. É aí que reside o perigo da geopolítica moderna. Cada lado tem as suas verdades. Cada um tem a sua linha que não pode ser ultrapassada. No entanto, essas linhas estão cada vez mais próximas umas das outras e cada vez menos espaço resta entre elas. Os Estados Unidos da América afirmam que a missão dos B-52 fazia parte de um patrulhamento normal. Estritamente de acordo com o plano acordado com os aliados, o voo decorreu no espaço aéreo internacional. Moscou considera isso uma provocação, uma demonstração intencional de poder nas áreas mais importantes. Especialistas russos afirmam que os B-52 poderiam ter atingido rapidamente os alvos em Kaliningrado. Assim, o silêncio no ar tornou-se um ato de oposição e não apenas uma demonstração de cautela. Enquanto os políticos faziam declarações preliminares em conferências de imprensa no ar, continuava um verdadeiro jogo de xadrez. No entanto, o xadrez não tem regras. Nenhuma das partes queria ceder. Todas as manobras do Su-27 foram cuidadosamente estudadas, incluindo a pressão, a aproximação e a simulação de captura por radar. Apenas um impulso do sistema de rastreamento por radar informa ao B-52: estás na mira. Apesar de não ter havido disparos, as consequências são enormes. Isso afeta o estado psicológico dos membros da tripulação. Os quartéis-generais da OTAN consideram isso um ato de agressão. Isso faz com que os diplomatas pensem em como podem lidar com um incidente mais complexo no futuro. E tudo isso acontece despercebido. O rádio não funciona, o ar está limpo. Mas é aí que reside o perigo, ninguém sabe como interpretar o silêncio. Pode ser tranquilidade,
ou talvez preparação para um ataque. Assim, cada vez mais especialistas militares de ambos os lados do oceano defendem o restabelecimento das linhas diretas de comunicação entre a Força Aérea do ZEUAIRWA e a Força Aérea da Rússia. Sem essas linhas, cada encontro subsequente no céu será como um jogo de roleta russa. Um caça com mísseis em vez de um revólver. Um sinal no radar em vez de um tiro. Além disso, ninguém sabe quem será o primeiro a premir o gatilho. Desta vez, tudo terminou pacificamente. Os analistas aéreos alertam que isso não é a regra, mas a exceção. Nos últimos anos, o número de incidentes entre aviões americanos e russos no céu europeu aumentou 40%. Isso não aconteceu por acaso. É o novo padrão. E quando as interceptações se tornam a norma, o perigo torna-se um fundo constante. Essa foi a situação durante a crise do Caribe. Isso aconteceu nos céus da Síria. Também aconteceu no Báltico. Os Estados Unidos da América já não escondem a sua presença. O avião B-52 não se camufla. É visível, voa devagar e faz barulho. Quer mostrar a bandeira. A Rússia responde de maneiras diferentes. Os Su-27 são muito rápidos e manobráveis. A velocidade e a ameaça falam a sua língua. Aproxima-te e seremos os primeiros a chegar. Não são ações diplomáticas. É tática. Nesta nova sinfonia geopolítica, o silêncio no ar tem mais significado do que quaisquer palavras. A recusa em comunicar também é uma mensagem. Não reconhecemos o seu direito de estar aqui, diz ela. Se não desistir, as consequências serão suas. É o que quero dizer. Estes encontros silenciosos começam cada vez mais com ações militares no século XXI. Além disso, o cenário geral pode repetir os acontecimentos da Baía de Tonkin em 1964, que levaram à Guerra do Vietnã, se não for criado um sistema de notificação urgente. Desta vez, o preço será ainda mais alto. Isto porque não há apenas mísseis a bordo, há confiança a bordo. Além disso, ela está cada vez mais escassa. Moscovo não podia ficar de fora. Após a conclusão da interseção do Su-27, o grupo de Kaliningrado entrou em combate. Os complexos S-400 começaram a funcionar. Do sul da Finlândia até a costa da Polônia, radares de longo alcance começaram a monitorar continuamente o céu. O alarme não era relacionado a exercícios. Foi uma resposta eficaz a uma ameaça real. Por muito tempo, Kaliningrado foi considerada um ponto sensível da OTAN na fronteira ocidental da Rússia. Este complexo tem tudo desde mísseis Iskander-M até sistemas de guerra eletrônica, e tudo isso pode ser utilizado em apenas alguns minutos. Apesar de os mísseis terem sido deixados nas minas, o sistema de defesa antiaérea continuou a funcionar normalmente, incluindo a captura de alvos, avaliação de ameaças e acompanhamento. Além disso, tudo isso aconteceu sem um único tiro. Enquanto na superfície do Báltico reinava o silêncio debaixo da terra, a vida continuava. Os centros de comando das Forças Armadas recebiam informações em tempo real. As unidades de defesa aérea foram colocadas em estado de alerta máximo. Independentemente de quem fosse o próximo passo, os comandantes aguardavam. Não foi um acidente. Foi difícil. Os Estados Unidos da América testaram os limites da paciência da Rússia. Moscovo respondeu com muita dureza, sem palavras, sem protocolos diplomáticos. Considera-se que os momentos mais perigosos ocorrem quando todo o complexo de defesa é acionado. Porque são os operadores e não os presidentes que tomam as decisões. Além disso, a tomada de decisão leva milésimos de segundo. Quando o tempo de detecção do radar excede 2 a 3 segundos, isso pode ser interpretado como o início de um ataque. Assim, o lançamento dos mísseis teria sido simplesmente o resultado de uma ação independente e não de uma decisão política. Na verdade, o mundo esteve a poucos segundos de uma guerra. Além disso, isso não é exagero. Os S-400 têm um tempo de reação de 10 a 15 segundos. O míssil é lançado se o cálculo considerar que o alvo é uma ameaça.
Um alvo grande e visível e ameaçadoramente próximo como um B-52 não pode ser ignorado. A única coisa que importa é que a Rússia não utilizou armas. Isso significa que, em vez de usar a força, o Kremlin preferiu enviar um sinal. No entanto, isso não significa de forma alguma que Moscovo esteja mais fraca. É mais provável que esteja à espera que o Ocidente cometa o primeiro erro. Assim, a reação será imediata e devastadora. Os centros de análise da OTAN já consideram que este incidente faz parte de uma campanha de pressão em grande escala por parte dos EUA. Os especialistas militares alertam que a probabilidade de um confronto só aumentará se cada aparição do B-52 for acompanhada por uma reação semelhante. Moscovo reagirá a qualquer ação da OTAN. Cada lado tem mísseis caças e sistemas de controlo. A sua visão sobre onde está a linha vermelha é o mais importante, e cada vez mais essas visões não coincidem. Entretanto, Washington continua a tentar explicar o que aconteceu. Segundo um representante do Pentágono, o voo do B-52 ocorreu estritamente dentro do espaço aéreo internacional e não representava uma ameaça. No entanto, em Moscovo, a opinião é diferente. Como os últimos meses demonstraram, os líderes militares russos estão cada vez mais relutantes em aceitar tais declarações. Em abril, já houve um caso em que caças russos expulsaram um drone, MQ-9 Reaper, da zona sobre o Mar Negro. Em março, um avião de reconhecimento RC-135 foi detectado sobre o Mar de Barents. Todos estes acontecimentos não foram acidentais. É uma tendência. É uma tática. Kaliningrado está a tornar-se o centro destes conflitos silenciosos. Tendo em conta a sua presença, os Zindero-UA tentaram dominar o mundo e a Rússia defendeu-se. Além disso, não há espaço para um acordo entre eles. Mesmo um voo de treino normal pode transformar-se numa catástrofe quando cada avião se torna uma bomba em potencial. Especialmente se as partes em conflito não conseguem comunicar diretamente. Apesar de todas as resoluções e acordos da ONU durante a Guerra Fria, atualmente quase não existem canais de comunicação. No Kremlin, o incidente com o B-52 foi visto como um sinal de que os Estados Unidos estão prontos para se aproximar, testar a sua reação e verificar a sua defesa. A Rússia respondeu com ações, não com palavras. Mobilizaram a defesa antiaérea, redes de radar e estavam prontos para retaliar ao menor sinal de ameaça. Talvez o mundo não tenha prestado atenção a isso. Os políticos faziam declarações e os líderes dos países continuavam as suas reuniões. No entanto, a situação nos postos de comando subterrâneos na fronteira ocidental da Rússia era completamente diferente. Quando um conflito começa lá, não se discute mais. Lá preparam-se para que ele possa começar a qualquer momento. O principal objetivo destas capturas é demonstrar uma estratégia, não uma defesa. Quando nenhuma das partes recua e cada encontro subsequente no céu se aproxima do fim, resta apenas uma pergunta: quem vai apertar o botão primeiro? Além disso, se a resposta for errada da próxima vez, pode não acontecer. Enquanto os mísseis russos estavam ausentes, a OTAN ativou todas as medidas de resposta possíveis. O espaço aéreo sobre o Báltico tornou-se plano. Os AWACS começaram a patrulhar constantemente. F-16, Eurofighter e Gripen estavam de serviço no céu. Para garantir o reabastecimento no ar e o serviço contínuo, os aviões de reabastecimento KC-135 ficaram suspensos em pontos de espera. Os centros de comando da NATO na Alemanha, Noruega e Polônia estabeleceram protocolos de emergência, que incluem a troca automática de dados entre os países participantes, a análise das rotas de voo e a verificação do nível de prontidão de combate. Em qualquer caso, foi criado um canal direto de comunicação entre o Estado-Maior russo e o quartel-general da OTAN, para evitar uma catástrofe e não para negociações. Era uma linha de silêncio onde não havia perguntas ou ameaças, mas sim a possibilidade de intervir em caso de emergência.
No entanto, a verdadeira luta travava-se no espaço público e não nos quartéis generais. A diplomacia transformou-se num campo de disputas retóricas, enquanto o céu se transformava num campo de tensão tática. Um representante do Departamento de Estado do Semoi, o Inerista, caracterizou o comportamento dos caças russos como perigoso e pouco profissional. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que os Tenoia provocam sistematicamente nas fronteiras russas. A palavra tornou-se arma. Cada declaração foi cuidadosamente verificada. Cada comunicado de imprensa é um golpe na consciência, não na técnica. É assim que se forma a opinião pública mundial. Os EUA seguem o princípio de nenhum passo atrás sob a liderança do presidente Trump. Isso se aplica até mesmo a milímetros no céu. É uma política de presença de força. Apesar de os B-52 americanos não entrarem no espaço aéreo alheio, eles voam o mais perto possível para lembrar a sua presença. A estratégia de pressão estratégica sem confronto de Trump inclui tais operações. Os bombardeiros são uma mensagem política e militar de que estamos presentes e prontos. Isso ameaça a confiança de Moscovo e exige que o Kremlin esteja constantemente em alerta. Além disso, a prontidão constante acarreta custos, estresse e esgotamento de recursos a longo prazo. No entanto, essa tática representa um risco, porque cada voo, interceptação e impulso de radar aproxima o momento do erro. As ações seguirão a retórica. Além disso, as ações não têm fim. Do lado russo, há cada vez mais sinais de que o Kremlin está pronto para uma escalada. Em junho, o ministro da Defesa da Rússia afirmou: reagiremos sem aviso prévio a qualquer aproximação de um potencial inimigo às nossas fronteiras. A nova regra do jogo é mais do que apenas palavras. Começam as divergências entre os membros da OTAN. Nem todos os países estão prontos para tal conflito. A Alemanha e a França temem consequências imprevisíveis da estratégia de concessão zero. Em contrapartida, os membros da Aliança da Europa Oriental exigem uma posição dura. A Polônia, a Lituânia e a Estônia consideram que a Rússia não respeita a fraqueza e exige uma resposta à força. Isso causa conflito dentro da OTAN. Afinal, a aliança foi construída com base no consenso. Hoje, porém, esse consenso está ameaçado. Além disso, a Rússia será a próxima se os aliados não conseguirem chegar a um acordo. O Kremlin considera a presença dos B-52 americanos um problema. No entanto, a resposta de Moscovo inclui mais do que apenas interseções. Isso inclui a criação de novos sistemas de defesa antiaérea, a transferência de tropas para Kaliningrado e a realização de exercícios na Bielorrússia. Isso ilustra um cenário de nova Guerra Fria, onde cada passo é cuidadosamente pensado, mas pode ser o último. Além disso, o risco aumenta enquanto o céu permanece cinzento e cheio. Afinal, o silêncio no ar nem sempre significa contenção. Também pode ser preparação. Além disso, pode haver um disparo se o silêncio for visto como uma ameaça para uma das partes. Até agora, isso não aconteceu. Mas por quanto tempo é possível continuar este jogo tenso, em que cada pessoa tem uma arma de fogo nas mãos? Neste contexto surge a questão fundamental. A diplomacia pode manter a situação atual, ou tudo se decide nos céus com a ajuda de rotas, radares e ângulos de aproximação e não nas mesas de negociação. Analistas militares alertam que a escalada será o resultado da tendência atual. Além disso, ações acidentais e espontâneas das partes podem levar à guerra, mesmo que elas não a desejem. Assim, agora é mais importante não apenas demonstrar força, mas restaurar as relações. Acordos temporários sobre o respeito de uma distância de segurança. Passar para o modo de notificação de voos. Transparência das rotas. Se isso não acontecer, o próximo encontro nos céus poderá ter um desfecho completamente diferente. Nessa altura, já não haverá tempo para análises. Quanto mais frequentes forem estas interseções, mais evidente será que não se trata de exceções, mas sim de uma nova norma.
Atualmente, o mundo encontra-se numa fase de confrontos pós-Guerra Fria, em que os confrontos entre superpotências ocorrem nos céus e não na Terra. Além disso, cada um deles é um jogo de milímetros. Cada vez mais aviões americanos como o B-52, o RC-135 e o MQ-9 Reaper aparecem nas fronteiras russas. Os aviões russos Sol-27 Su-30 e até MiG-31 são utilizados em toda a parte. Com os transponders desligados, cada vez mais frequentemente, isso ocorre a distâncias perigosas. Cada episódio deste tipo é mais um passo na espiral de tensão. Os analistas militares observam que o número de aproximações perigosas entre aeronaves russas e americanas aumentou 40% nos últimos 2 anos. Não se trata apenas de voos de observação, é tecnologia complexa. Eles transportam armas de fogo. Além disso, cada voo serve para testar as fronteiras não geográficas, mas psicológicas. Escalada está a tornar-se uma palavra cada vez mais comum no Pentágono. No entanto, Moscovo prefere discutir medidas de resposta à ameaça à segurança nacional. Embora as palavras sejam diferentes, o significado é o mesmo, estamos cada vez mais perto do limite. A relutância em entrar em guerra não é a causa do agravamento da situação. Além disso, há o medo de ceder. Ninguém quer parecer fraco, nem Washington nem o Kremlin. Assim, nenhuma das partes recua. Pelo contrário, cada caso faz com que avancem. As operações de sinalização começaram nos céus do Báltico. As trajetórias falam quando os negociadores se calam. Os caças falam quando os diplomatas não conseguem chegar a um acordo. A linguagem das interceptações começa quando os acordos não funcionam. É particularmente preocupante a facilidade com que as pessoas se habituam a tais manipulações. Afinal, a ansiedade psicológica diminui após 10 a 20 interceptações. Assim, a probabilidade de erro aumenta. Além disso, erros no céu com potencial nuclear podem custar caro. Parece que os americanos estão apostando numa demonstração estratégica. Estar presente, mas não atacar. Não destruir, mas observar. No entanto, para a Rússia, cada voo do B-52 é uma preparação, não uma observação. Por isso a reação é tão brusca. O principal perigo reside nisso. Interpretações diferentes do mesmo voo. Para alguns, é uma experiência. Para outros, é um desafio. Além disso, nessas condições, qualquer mal-entendido pode levar a uma catástrofe. Estamos a um passo de um incidente aéreo que se tornará o nosso Golfo de Tonkin do século XXI, afirmou recentemente um dos ex-comandantes da OTAN. Ele referia-se ao famoso caso de 1964, quando um pequeno conflito no mar desencadeou a Guerra do Vietnã. Assim, o sinal foi interpretado como agressivo, e assim começou a história. Atualmente existem muitos sinais deste tipo. Tudo acontece mais rapidamente. Os aviões podem voar mais rápido. A reação é rápida. A pressão política é mais significativa. Além disso, quando o piloto pressiona o botão, o mundo já não consegue reagir. Isto aplica-se em particular aos voos com carga de combate. O tempo para tomar uma decisão é reduzido a segundos, caso uma das partes descubra que o adversário está a transportar armas reais. Além disso, por vezes chega a ser uma fração de segundo. E a verificação dos dados terminará. Será um míssil. Como resultado, há cada vez mais apelos para que as regras sejam restauradas, para que sejam repostas as medidas que foram utilizadas durante a Guerra Fria, para que a notificação dos voos seja obrigatória, para que sejam designadas zonas de exclusão, para que os pilotos sejam obrigados a manter uma distância segura entre si. Até agora nada foi feito. Assim, cada voo subsequente pode ter consequências catastróficas. Não é exagero, são dados. É a lógica da guerra. Além disso, é a experiência histórica. Os exercícios realizados por ambos os lados destacam-se neste cenário preocupante. A OTAN está a realizar mais exercícios na fronteira com a Rússia. A Rússia realiza exercícios adicionais na Bielorrússia, no Ártico e na Crimeia. Cada vez mais com a participação da aviação estratégica e unidades nucleares,
É assim que surge uma nova realidade de guerra, quando o erro é a causa do conflito, e não a ordem, onde as decisões são tomadas pelos pilotos e não pelos presidentes. Quando a diplomacia é substituída pelo instinto de autopreservação. Além disso, enquanto não houver um sistema que permita que esse instinto permaneça em repouso, a situação só vai piorar. Pilotos profissionais, velocidade de rádio e capacidade de manter o equilíbrio entre o medo e a provocação estão a tornar-se cada vez mais importantes para o mundo, porque cada erro pode levar ao próximo. O silêncio já não controla o céu sobre o Báltico. Cada voo, cada sombra no radar é uma ameaça. Além disso, ninguém recua quando um B-52 e um Su-27 se encontram. Não se trata apenas de manobras militares. É um conflito, permanente, arriscado e quase inaudível. Mas, se nenhuma das partes quiser ceder o céu, se torna o palco para a próxima crise que não tem freios. Os B-52 continuaram avançando. A rota do Su-27 permaneceu inalterada. Eles continuaram voando como duas linhas. Cada manobra foi executada com a máxima precisão. Nada é dito no ar, nenhum sinal de acordo. Apenas presença, apenas tensão. Isso se tornou um ritual, não uma estratégia militar. Os bombardeiros americanos são pesados, lentos e podem usar armas nucleares. Eles não se escondem. Eles aparecem abertamente para demonstrar seu direito à hegemonia global. Os seus voos são disfarçados de patrulhamento. Em contrapartida, os caças russos são rápidos, agressivos e não falam. Não demonstram o seu poder. De repente, impõem-no. Não tem de destruir, mas sim lembrar. Vocês estão aqui no limite. O perigo principal reside nisto. No jogo que ambas as partes jogam, vence quem piscar primeiro. Mas, e se ninguém piscar? Se nenhum dos pilotos decidir ir embora? Consequentemente, o conflito é inevitável. Essas batalhas aéreas começaram a ocorrer nos últimos meses. Além disso, a cada nova missão, a distância até o vizinho mais próximo diminui. Hoje, a distância entre os aviões é reduzida para 300 e 400 metros e não para 1.000 metros como no ano passado. Muitas vezes é ainda menor. Além disso, com essa densidade e velocidade, dois aviões podem colidir com a menor oscilação erro do piloto automático ou reação à sobrecarga. Não é hipótese, é cálculo. Já aconteceu várias vezes. Imaginemos que não se trata de um drone de reconhecimento ou de treino. Além disso, é um bombardeiro estratégico equipado com escolta de combate. Suponhamos que o incidente ocorreu à noite, em guerra eletrônica, na zona cega. Quem seria capaz de analisar? Quem concordaria que foi um erro? Nestas circunstâncias, ninguém ficaria à espera. A resposta seria imediata. A defesa aérea entraria em ação. Seria dada uma resposta. Seria o início de uma reação em cadeia impossível de parar. Analistas militares alertam que se as partes não estabelecerem protocolos claros de comportamento no ar, não estabelecerem distâncias mínimas de segurança e não estabelecerem frequências comuns de comunicação, um incidente subsequente pode ser catastrófico. Isto não se aplica apenas ao Báltico. Já houve vários casos semelhantes sobre o Mar Negro no Ártico e nas fronteiras do Alasca. As interseções locais assumem cada vez mais a forma de uma competição global. Além disso, cada vez há mais riscos. O que está a acontecer na área da diplomacia? Praticamente nada. As negociações estão paradas. Os canais de comunicação são oficiais. A comunicação entre os generais é rara. Os EUA continuam a demonstrar força sem concessões diplomáticas em resposta à política do presidente Trump. A Rússia responde da mesma forma. Os exercícios estratégicos estão a tornar-se cada vez mais importantes. Os meios de guerra eletrônica são cada vez mais utilizados contra a inteligência da OTAN. Todas as respostas nas conferências de imprensa são formuladas de forma mais dura. Assim, o próximo encontro nos céus é inevitável. Será que ele poderá repetir o sucesso do seu antecessor,
sem tiros, sem baixas, sem problemas. Os analistas da OTAN falam cada vez mais sobre a necessidade de novos acordos de segurança aérea. Exemplos incluem o Quadro de Genebra, o DOVSE e o Tratado de Céu Aberto. No entanto, isso ficou no passado. São necessários novos mecanismos, um novo conjunto de garantias. Caso contrário, podemos enfrentar uma situação em que cada nova mudança na cabine do piloto pode ser decisiva. Quando uma ação inesperada é vista como um desafio. Quando ninguém fala no ar, parece um ultimato. Enquanto há tempo, enquanto os mísseis estão nos silos, enquanto os Su-27 voam ao lado, mas não entram em combate. Depois que os B-52 retornam à base, enquanto o céu aguentará. Quando você está a 10 mil metros de altitude, não há tempo para conversar. São segundos, são reflexos. Além disso, há casos em que não há outra opção.